Ok. Bom, boa tarde a todos. Bem-vindos à nossa série de colóquios online virtuais do Instituto de Física Gleb Batagin, né? Hoje nós temos o prazer enorme de ter como palestrante o professor Pedro Vieira. Pedro Vieira fez sua graduação na Universidade do Porto em 2004 e, em seguida, teve a sua formação de mestrado e doutorado da École Normale Supérieure em Paris. E logo em seguida foi contratado, né, como professor dentro do Perimeter Institute, né, no Canadá. O Perimeter Institute é um centro de excelência em física teórica, né, mais recentemente, né, ainda temos o prazer de ter o Pedro Vieira como um professor colaborador aqui no ICTP, né, em São Paulo. Então ele passa parte do tempo, ele é parcialmente contratado pelos dois institutos, né? O Pedro Vieira tem larga experiência, né, com teoria de campos, além, né, e apesar de ser relativamente jovem, né, tem uma série de prêmios, né, que ele conquistou aí durante a sua carreira. Então hoje, como eu disse, muito obrigado, Pedro, por ter aceito o nosso convite, né? E eu passo, então, a palavra para ele. Antes de passar a palavra, eu queria deixar explícito que o Pedro prefere que as intervenções possam ocorrer durante o colóquio, tá? Então, se alguém tiver alguma intervenção a fazer, pode passar por escrito pelo chat do colóquio ou levantar a mão, né, aqui, onde tem disponível, né, dentro do Zoom, tá? E aí eu anuncio, né, que a pessoa quer falar e você pode ligar o seu microfone e falar, tá ok? Bom, muito obrigado a todos pela presença. Pedro, por favor. Muito obrigado pelo convite. É um prazer falar um pouco sobre algumas coisas que temos feito, e eu, não apenas eu, mas um grande grupo de pessoas, numa nova abordagem à teoria de campo, ou à física em geral, que se chama esta ideia do bootstrap. Então eu vou tentar falar bastante sobre o que é, e em particular qual a relação desta ideia do bootstrap com este objeto tão importante em teoria de campo, que é a matriz S. Então, se tiverem alguma pergunta, interrompam-me a qualquer altura. Eu tenho algumas coisas já escritas, mas a maioria vou escrever durante a palestra e espero que seja o mais informal possível, que possam fazer o maior número de perguntas possível. Então, a matriz S é um objeto, talvez o objeto mais fundamental na física das partículas fundamentais, que diz o que acontece numa colisão. Se eu tiver um estado de duas partículas, por exemplo, um estado no tempo menos infinito, duas partículas a colidirem, então tenho um estado aqui ingoing, e depois elas colidem uma com a outra, como aqui no colisor de partículas no CERN, batem uma na outra e saem para um estado externo out. Vão ter um dado ângulo de difusão, um dado ângulo θ, e nós podemos querer saber qual a probabilidade de um dado estado final dado um dado estado inicial. Ora, qual é o objeto fundamental, então, em física quântica que descreve este processo tão geral em física? Eu começo com um estado inicial, qualquer estado inicial, in, num estado quântico, e vou receber um dado estado final, out, um dado estado quântico, e eu pergunto qual a relação entre estes dois estados, qual é a operação linear que transforma um estado no outro. E essa relação é dada precisamente por uma matriz que, por ser tão importante, é o que se chama esta matriz S. Então, este é um objeto fundamental da física quântica. Estamos aqui a ver a linearidade da física quântica. Se eu tiver enviar o dobro do estado in, recebo o dobro do estado out. Se eu enviar uma sobreposição de estado in, recebo uma sobreposição de estado out. Este S é, de facto, uma matriz linear. Então, para mim, saber o que é a teoria, qual é a minha teoria, estudar a minha teoria completamente, é igual a calcular esta matriz S.
Okay? Portanto, só para ficar claro, resolver uma teoria na linguagem desta palavra, desta palestra, resolver uma teoria é igual a calcular esta matriz A. Okay? E em particular, o que nós vamos fazer não é resolver uma teoria, mas vamos perguntar qual é o espaço possível das matrizes S. O que é possível? Qual é este espaço possível das matrizes S? Então, é uma formulação um pouco diferente. Em vez de estudar uma teoria, nós não estudamos mais uma teoria apenas, mas perguntamos o espaço de todas as possíveis teorias. Desculpa. Claro. Você disse que posso fazer, só para dizer, se você me dá a matrizes de todos os quarks e todos os gluons da QCD, eu provavelmente não resolvi a QCD. Não resolvi as partes mais fundamentais da QCD, como o confinamento, né? Então, ótima pergunta. Eram duas teorias, é verdade. Então, na QCD eu não quero saber tanto da matriz S dos quarks. Eu quero saber a matriz S das glue balls, dos hadrons, dos mesons. Que é bem mais difícil e bem mais interessante, certo? Não é perturbativo. Mas essa frase que você diz, quando você diz que você quer saber a S-matriz, tem que saber a S-matriz em um vácuo, em alguma... Desculpa, pode continuar, mas é só uma consideração. Ok, eu estou a fazer dois comentários. Um comentário é, eu não estou a falar que quero a matriz S perturbativa. Eu não estou a dizer que quero a matriz S dos quarks ou do gluon. Eu quero a matriz S de seja o que for os estados assintóticos. Por exemplo, no caso do QCD, vão ser os pions, vão ser as glue balls e tudo mais. O segundo comentário é que isto é uma definição. Eu estou a definir o que significa resolver a teoria. Não estou a dizer que é igual. Estou a dizer que é definição. Para mim, hoje, resolver a teoria é calcular a matriz S. Mas para outra palestra eu vou dar outra definição, porque vou estudar outros observáveis que são bem interessantes. Então é definição, não é para discutir. Certo? Então, continuando. Qual é o espaço possível das matrizes S? Então, nós não queremos estudar uma teoria, mas queremos estudar o espaço das teorias, usando esta ferramenta que é o Bootstrap. O Bootstrap é a filosofia, a ideia, que utilizando princípios muito básicos, princípios que ninguém vai questionar, vamos conseguir levantar-nos pelos próprios cadarços, puxar pelos cadarços da bota, de modo a flutuar no ar. Então essa imagem de algo impossível, de algo que alguém puxa pelos cadarços e consegue elevar-se e subir, e flutuar apenas pela própria força, é a ideia do Bootstrap. É a ideia que vamos impor princípios fundamentais, que ninguém duvida, e tentar, a partir daí, obter resultados não triviais, por exemplo, para o espaço possível das teorias físicas. Esta é uma imagem conhecida, esta figura, este boneco aqui, eu vou falar só um pouquinho só sobre esta imagem, que é uma imagem que representa matematicamente o seguinte princípio que eu tenho aqui. Eu vou simplificar um pouquinho, mas não muito. Vamos imaginar que eu tenho aqui 4, por exemplo, cargas elétricas. Ok? 4 cargas elétricas. Se eu olhar de longe, se eu olhar bem de longe, isto é, vamos pegar nestas duas e separá-las aqui. Se eu olhar aqui de longe, estas duas cargas elétricas, elas parecem apenas uma carga elétrica maior, certo? Mas isso é a primeira aproximação, em que eu substituo as duas cargas pela carga total. Mas não é correto. É esta carga, mas também é um dipolo. E também é um quadrupolo. Por assim, um Q4, mais, etc. E se eu tivesse todos os termos aqui, se eu tivesse tudo, se eu mantiver toda a descrição de toda a expansão destas duas cargas em torno de um ponto visto de longe, aí recupero, se eu pegar em tudo, recupero estes dois pontos. Então, em equações, o que eu digo é que eu posso estudar este sistema de 4 pontos, olhando de muito longe, estes dois pontos, juntando estes dois e descrevendo tudo o que estes dois pontos podem representar. Um monopolo, um dipolo, um quadrupolo, um octopolo, seja lá tudo mais.
e somo sobre o que está lá no meio. E depois, esta interação interage com as outras duas cargas que estão lá no fundo. Ora, eu podia fazer isto, mas eu podia, em vez de ter separado estes dois destes dois, podia ter olhado para o mesmo sistema físico de outra forma e separado, por exemplo, estes dois aqui de cima dos outros dois. Então, existe uma equação, que matematicamente vai ficar uma equação deste tipo. Este sistema é igual à mesma soma, em que eu junto as cargas numa ordem diferente. Esta é uma equação muito conhecida, que Polyakov propôs há muitos anos atrás, está representada aqui nesta figura. Foi a figura de uma conferência que a gente organizou lá em São Paulo. Eu estava na Avenida Paulista e tinha aqueles pintores de rua. Tem muitos pintores ao domingo, a Paulista fecha, e tem todos aqueles pintores de aguarela e tudo. E tinha lá uma moça e eu disse, pode desenhar, por favor, uma moça e um moço a puxar pelos cadarços e tudo mais. Ela deve ter achado que eu era um pouco louco. Mas ela fez este desenho, então, para a nossa conferência, que representa esta comutatividade desta álgebra, que é um princípio, mais uma vez, muito fundamental, que apenas usando o facto que eu posso descrever um sistema de cargas olhando primeiro para a carga 1, 2 e depois para a carga 3, 4, ou primeiro para a carga 1, 3 e depois para a carga 2, 4, e não pode importar a ordem em que eu estudo este sistema, desde que eu tome em conta o sistema na sua totalidade, e isso numa equação dá uma equação deste tipo que se escreve, que se pode desenhar assim. Bom, mas isto é tudo só motivação geral. Então, o objetivo, como eu falei, é começar com princípios fundamentais que ninguém vai questionar, como relatividade, física quântica e tudo mais, e tentar, a partir desses princípios, estudar o espaço possível das teorias físicas. Ora, eu aqui neste slide chamei a isso o Bootstrap 2.0, porque já existia um Bootstrap muito antigo, dos anos 50. Era uma das grandes linhas de investigação dos físicos teóricos dos anos 50. Que era o bootstrap da matriz S, o bootstrap da física das partículas. E então o que é que o pessoal nos anos 50 tentava fazer? Tentava, baseado em princípios físicos fundamentais, como os tais princípios que eu estou a falar, da analiticidade, relatividade, física quântica, descobrir qual a teoria única das partículas. Ora, isso falhou redondamente. Falhou completamente. E porquê que falhou? Falhou, primeiro, historicamente, o que aconteceu foi que nessa altura apareceu teoria quântica de campo. E as pessoas aprenderam a calcular. Então não era preciso tentar descobrir, só pensando o espaço das teorias, qual é a teoria. Dava para calcular. Com as regras de Feynman, com o desenvolvimento de toda a maquinaria da eletrodinâmica quântica e da cromodinâmica quântica, era possível calcular. Então as pessoas abandonaram esta especulação, tentar fixar a teoria por princípios físicos e saltaram e foram calcular. A segunda razão é mais fundamental. Não foi possível, através do pensamento, descobrir a teoria física, porque não existe a teoria física. Existe um espaço de muitas teorias. Agora sabemos melhor. Sabemos que não é apenas uma teoria, há um espaço de teorias. Várias teorias são consistentes, não há apenas uma teoria. Não é possível simplesmente pensar e ter a resposta. Então temos de mudar o tipo de perguntas que fazemos. Não podemos perguntar qual é a teoria. Temos de perguntar, se queremos estudar este bootstrap, devemos perguntar qual o espaço das teorias. E como vamos representar esse espaço? Por exemplo, como um mapa. Podemos escolher variáveis no espaço possível das teorias e desenhar um mapa. O que é que seria esse mapa? Esse mapa teria regiões que marcamos como impossível. Então podiam ser aqui a água. Estas regiões aqui no mar seriam impossível. Aqui seria impossível. E podíamos marcar regiões em terra, como aqui, ou em qualquer lado, vamos pôr uma em Portugal também, aqui. E estas seriam o espaço possível. E o que é que seria interessante então aqui depois? Se isto fosse assim, seria depois tentar entender onde está o nosso universo. Será que está num ponto interessante, numa ilha? Ou será que está num ponto não tão interessante, no meio de um continente? Sem nada de especial.
Ou será que está numa península, num cabo, num lugar também anguloso e interessante? E isso seria o tipo de perguntas que podíamos fazer. Onde estão as nossas teorias favoritas no nosso universo? Outra analogia que eu gosto de pensar, não apenas como um mapa, mas podemos imaginar um objeto mais multidimensional, como este monolítico de 2001 Odisseia no Espaço, em que eu podia ter, assim, aqui várias dimensões da minha matriz S, vários eixos possíveis, que podem parametrizar vários parâmetros da teoria, e depois pode ter um espaço que pode ter faces, pode ter arestas, pode ter vértices, pode ter toda esta estrutura, e dentro deste espaço tínhamos o espaço das teorias possíveis. E fora teríamos o espaço do impossível. Então, isso seria mais ou menos o objetivo primeiro deste programa do Bootstrap. É estudar este espaço. Agora, este espaço pode ser um monolito e grande, e eu começo a fazer mais perguntas e a impor mais coisas sobre a teoria, ele vai ficando menor, 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 com mais arestas, com mais propriedades que nos permitem identificar melhor e melhor as teorias físicas que queremos estudar. Esse seria o objetivo. Ter uma forma de desenhar estes mapas, de desenhar estes monolíticos e de ter uma forma de ir perguntando cada vez melhores perguntas para estes mapas ficarem cada vez mais ricos, para estes monolíticos ficarem cada vez menores e com mais estrutura. Então essa seria a motivação deste estudo como uma alternativa a outros métodos mais convencionais. Ora, antes de passar para a física, eu gostava de dar um cheirinho, de dar uma intuição básica, de alguma intuição sobre quais as ferramentas matemáticas, como é que podemos imaginar desenhar tais espaços. Como é que pode ser possível alguma vez conseguirmos dizer o possível vai daqui até aqui e fora é impossível, não dá. Okay? Então eu gostava só de falar um pouquinho, usando um exemplo muito mais simples do que o espaço possível das teorias, mas relacionado com o que eu chamaria o espaço das funções. Então deixem-me lembrar de algumas coisas bem simples, mas bem bonitas, eu acho, sobre funções. Então, uma coisa que eu gostava de vos lembrar é que nós podemos ter uma função. E essa função, né, pode ser o número de infectados por Covid, pode ter um máximo e tudo mais. Ora, aqui, o que eu diria aqui é que tenho aqui um máximo da função. Ora, uma propriedade incrível das funções aparece quando eu completo estas funções e acrescento e vou do eixo do mundo real para o mundo do plano complexo, em que eu acrescento, em que eu promovo o número real para um número complexo. E no mundo dos números complexos acontece algo fascinante, que é não existem máximos. O que parecia um máximo, se eu for desenhar na direção perpendicular aqui ao máximo, nesta direção perpendicular, eu veria que na realidade este máximo na outra direção é um mínimo. E então, na realidade, este ponto aqui, parecia um máximo, não é um máximo. Na realidade, ele é o que se chama um ponto de sela, uma sela de um cavalo. Né? Vai sentar num cavalo. É máximo numa direção, mas é mínimo noutra direção. Mas podemos ver muito facilmente, só para vos lembrar, esta função, que eu estou a dizer, por dizer que ela tem um máximo, estou a dizer que a função é aproximadamente igual a um valor máximo que ela toma, menos alfa x menos o valor x estrela ao quadrado. Certo? Mas quando eu agora escrevo que o meu x passa para um número complexo z, e vou dizer que este z é x estrela, e vamos agora na direção perpendicular, mais i vezes y, o que é que acontece? I ao quadrado é menos 1, e então o que acontece é que eu fico com f estrela mais, e não menos, alfa vezes y ao quadrado. E, portanto, o que parecia ser um máximo, afinal é um mínimo na outra direção. E podem experimentar isto, se for com direções, se não for x ao quadrado, se for x à quarta, se for x à sexta, ainda pior. Aí tenho várias direções em que tenho mínimos. Então, isto é uma propriedade incrível de funções. Eu, provavelmente, sempre já sabia isso, desde que estudei números complexos, mas foi mais recentemente que aprendi isso, que aprendi a importância
desse princípio, que é funções analíticas, funções meromórficas, não têm máximos no plano complexo. Ora, isso é muito poderoso. Vamos aqui ver uma aplicação desse princípio. Vamos imaginar que temos uma função que toma valores numa região no plano complexo. Okay? Então eu tenho aqui o plano complexo, C, e tenho aqui uma função, e, por exemplo, eu quero saber o valor da função aqui na origem, por exemplo. Okay? E a função é meromórfica aqui. Não tem singularidades. Não tem polos, não explode. É uma função smooth, finita, bonita. Meromórfica. Ok? E vamos imaginar que aqui na fronteira, okay, na fronteira, a minha função é menor ou igual a 1, por exemplo. Okay? Então, ela na fronteira é menor ou igual a 1. E dentro, ela é regular. Okay? Então, uma função, dá-me aqui um número, né? E eu obtenho f de z, que é um número. Ora, como a função não tem máximos em lado nenhum, uma consequência importante, que é o que se chama o princípio maximum modulus principle, o princípio do módulo máximo, é que aqui dentro a função não pode ter máximo nenhum. Se a função fosse 2, então a função teria de ter um máximo. Se a função se não pode ter máximo nenhum, então a única forma é a função, como não pode ter máximos, a função só pode ter o seu valor máximo na fronteira de domínios. E então significa que a função, em qualquer ponto aqui dentro, ela é menor ou igual a 1. Então, se eu estudar o espaço da minha função na origem, o que eu diria é que o espaço possível das funções vai de 1 até menos 1. E é este espaço aqui. É uma linha. Vai de menos 1 até 1. Este seria o espaço possível destas funções. Seria aqui possível e aqui seria impossível. Então, se alguém me dissesse assim, eu tenho uma função regular que é menor ou igual a 1 na fronteira e aqui no meio a função dá 2.3. Eu digo, isso é mentira, isso é impossível. Não pode acontecer. Não existem funções que são maiores do que 1 ou menores do que menos 1 se forem regulares. Porque a função não pode ter máximos locais. Okay? Então, aqui está um exemplo. E porquê que isto pode ter relevância física? Porque funções serem menores do que 1 é algo muito comum em física. Por exemplo, probabilidades são menores do que 1. Então, vai ser o que vamos encontrar mais tarde. Vai ser funções que são precisamente limitadas. Não podem ser maiores do que 1. Têm de ser menores do que 1 em algumas regiões, que são as regiões onde eu faço o meu experimento físico. E depois eu vou querer estudar o espaço das teorias calculando-as noutros valores. E o que vai acontecer é que, por via deste tipo de princípios matemáticos, vou começar a estudar, a ver que o espaço não é qualquer coisa, mas sim obedece a constrangimentos importantes. Então, aqui é a ideia base matemática, porque é que não é tão louco assim esperar obter um espaço. Ora, bom, dito isto, então, a ideia básica do que eu gostava de vos falar é um pouco quais são os princípios fundamentais que vamos impor, quais são os tais princípios fundamentais que impomos quando queremos estudar este espaço das teorias. Vamos escrever algumas equações sobre, não muitas, vou tentar ser o mais esquemático possível, mas se quiserem mais equações terei todo o gosto, sobre que estão por trás desses princípios fundamentais. Depois vamos então ver alguns mapas e algumas figuras sobre o espaço possíveis das teorias e espero eu, sobre tempo, para termos uma discussão e para que possa responder a perguntas e falar um pouco sobre quais as consequências físicas desse tipo de espaço. Mas seria um bom momento agora para perguntar se existe alguma pergunta sobre esta filosofia geral de impor os princípios fundamentais ou sobre esta simples descrição deste espaço das funções.
Temos uma pergunta do Guilherme de Rezende. Ô, Guilherme, pode ligar o seu microfone e falar. Eu não sei se eu ouvido. Ouve, sim, perfeitamente. Eu só gostaria de lembrar qual que é as hipóteses sobre essa função. Quando o senhor diz função regular, isso seria equivalente à função suave, ou função analítica? O que eu... Analítica. Tá, ok. Analítica. O que é que significa ser analítica? Significa que em torno de qualquer ponto existe uma série de Taylor. Certo? Eu posso expandir a minha função e eu tenho f Ok, perfeito. mais x menos x estrela. Perfeito. F prime mais... Ok? Então é uma função analítica em torno de qualquer ponto. Temos mais uma pergunta do Mário Malcons. Mário, pode falar? Professor, só uma dúvida, não sei se você comentou disso, se você vai comentar. Eu entendi a sua ideia, por exemplo, para as funções complexas, mas no caso, quando você construir, você estava falando da matriz S, que você quer estudar, para construir teorias físicas, como é que você vai definir, por exemplo, esse espaço? É através de simetrias? Você vai impor simetrias que possam aparecer na sua teoria ou elas vão surgir naturalmente desse bootstrap? Não, isso vai ser o tema principal da palestra. Então, isso vai ficar claro durante a palestra. A parte das funções é apenas um aquecimento, é apenas um preparo mental para o tipo de raciocínios que vamos encontrar. Professor, se eu puder também mais uma intervenção, eu só queria, não sei se o senhor vai falar sobre isso na palestra, mas eu só queria também diferenciar como o senhor vê a diferença de uma descrição por matriz S de uma descrição hamiltoniana, quer dizer, normalmente numa matriz S nós estamos, exatamente como o senhor definiu, né? Nós estamos olhando de fora, como estados in and out, né, numa colisão. Quais são as hipóteses adicionais ou desprezá-las em relação a uma descrição hamiltoniana, em que eu conheço internamente o sistema? Então, usar precisamente a ideia do bootstrap é precisamente fugir de uma descrição hamiltoniana, ou fugir de uma descrição lagrangiana, ou fugir de uma descrição perturbativa, ou fugir de uma descrição em termos de campos. Porquê? Porque campos lagrangianos, hamiltonianos, por teoria de perturbações, não são observáveis físicas. São apenas instrumentos para calcular. A ideia base do bootstrap é não calcular. É dizer, não quero calcular, quero saltar direto para a resposta. Não quero pensar em lagrangiana. Não quero fazer teoria de perturbações. Não quero escrever equações da Hamilton-Jacobi. Não quero porque, por um lado, quando tenho teoria de perturbações, posso fazê-lo, mas isso já sabemos calcular, desde os anos 50, 60, 70. Mas muitas vezes não temos. Muitas vezes temos de estudar sistemas físicos que são fortemente acoplados, como QCD, como fizeram a minha pergunta no início, ou como transições de líquido-vapor, ou como modelos de Ising e transições de fase. Há tantos sistemas físicos em que não temos uma descrição hamiltoniana simples de usar, porque são sistemas fortemente acoplados. Então, desenvolver um novo formalismo que não use de todo uma descrição hamiltoniana seria uma vantagem. Certo, perfeito. Tem mais alguma pergunta? Não, acho que não temos pergunta para o momento. Então, vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho desses tais princípios fundamentais. E se eu estiver andando muito devagar, avisem, porque pós-graduação é mestrado e doutorado, não é? É isso, não é? Sim. Sim, claro. Mas talvez não seja todo mundo teórico, talvez alguma parte só seja mais experimental, então... Bom, se estiver a andar muito devagar, alguém avisa. Então, vamos imaginar que temos aqui um elétron que percorre aqui no espaço-tempo. Aqui estou a desenhar o tempo e aqui estou a representar o espaço. E como nós sabemos, em física quântica,
O elétron não se desloca apenas de um ponto para o outro, ele segue todas as trajetórias possíveis. Eu tenho de somar todas as trajetórias. Tenho de somar esta trajetória, mais esta trajetória, mais outras trajetórias, como esta. Inclusive, tenho de somar trajetórias em que o elétron, de facto, volta para trás no tempo e volta para o futuro. Ora, na realidade, eu diria, né? Nós diríamos, aqui está o futuro e aqui está o passado, relativamente àquele ponto. Como nós sabemos, essa noção de futuro e de passado é relativo. Depende do observador. Foi o que o Einstein nos ensinou. Então é importante ter cuidado. Quando juntamos física quântica com relatividade, precisamos de somar todo este tipo de trajetórias, inclusive aquelas em que o elétron, aparentemente, volta para o passado. Ora, isso tem consequências importantes. Isso tem consequências importantes. Se a gente começar a imaginar o elétron, então, que volta para o passado e volta para o futuro. E eu vou agora começar a imaginar que carga eu deteto no meu elétron se eu colocar uma grande caixa de metal envolvendo este elétron. Eu vejo o elétron aqui a passar e eu aqui meço a força de Coulomb, potencial, que me dá a carga a dividir pela distância, e digo que tenho aqui carga igual a 1. Eu posso medir bem no futuro, voltar a repetir o meu experimento, voltar a medir a minha carga, e obviamente vou obter carga igual a 1. Mas o que é interessante é imaginar o que é que aconteceria se eu fizesse o meu experimento aqui no meio. Ora, aqui podíamos pensar que eu tenho aqui o elétron a passar, então tenho carga 1. Aqui tenho o elétron a passar, tenho carga 1. E aqui, se eu pensar que aqui tenho de novo o elétron, eu poderia pensar que aqui tinha carga 3. Ora, isso claramente não pode estar certo. Não posso, de repente, criar carga do nada. 3 é totalmente impossível. Então, o que acontece aqui, foi a grande descoberta, uma das grandes descobertas do Dirac, foi que ele disse, não, este elétron que está a passar, tem a seta aqui a apontar para cima, e este também é o mesmo elétron, não há dúvida nenhuma, tem de ter carga 1. Este aqui, que está a passar aqui, se eu continuar a representar a carga, uma seta para indicar a carga, ele está a apontar para baixo. Então, este objeto que está aqui a passar, eu vou pensar nele como um objeto de carga menos 1. E então, tudo funciona. Porque 1 mais 1 menos 1 é igual a 1 de novo. E então, o que nós descobrimos, através apenas de pensar, juntando física quântica com relatividade, é que tem de existir uma partícula com as mesmas propriedades do elétron, mas carga oposta. E essa partícula é o positron. E foi assim que o Dirac, através do pensamento, descobriu metade das partículas do universo. Descobriu para cada partícula, com uma dada carga, tem de existir uma outra partícula com a carga oposta e todas as outras propriedades iguais. Ora, isso é um grande poder que de olhar para o mesmo processo, e é o grande poder que jogar com o espaço e com o tempo nos dá. É relacionar processos diferentes. O que parece um elétron para um observador, parece um positron para outro observador. E vários processos que pareceriam totalmente diferentes, afinal, estão relacionados uns com os outros. Vamos lá começar na direção de escrever isso numa equação. Vamos imaginar então, agora, já sabemos que existe elétron e positron, vamos imaginar que temos um elétron e outro elétron e eles repelem-se. Se eu jogar um elétron contra o outro, têm a mesma carga e eles vão repelir-se um ao outro. E como é que eles se repelem um ao outro? Eles repelam-se um ao outro porque jogam fótons um ao outro. Então eles jogam fóton um ao outro e por conservação do momento deflete-se. E é este jogar de fótons constantes entre um e outro, é este jogar de partículas virtuais todas a serem jogadas entre
entre eles. É toda esta quântica das partículas virtuais a ser jogadas um contra o outro que gera uma força de Coulomb. Toda esta soma sobre tudo o que pode acontecer. Ora, este mesmo processo, este é o processo que eu descrevo, a difusão de um elétron, de dois elétrons, é o que eu descrevo quando eu penso no tempo nesta direção e o espaço nesta direção. Então, quando eu penso desta forma, tenho o que chamamos uma difusão elétron-elétron, que vai para elétron-elétron. Mas eu posso virar o iPad, né? Vou experimentar a ter associado. Virar assim, né? Posso virar mas ele virou também, não funcionou. Eu posso virar o iPad e olhar para o mesmo processo do lado, em que eu agora tenho assim este processo e tenho, vou desenhar algumas destas linhas aqui de novo, mas não vou desenhar tudo, uma soma aqui, e agora o que eu digo é que este objeto é a rotação deste. Uma rotação por 90 graus deste processo aqui. Mas vamos desenhar as setas. A seta do elétron vem para aqui, vem para aqui. A seta do elétron vem para aqui, vem para aqui. Então, se eu rodei, a seta está aqui. Se eu rodei, a seta está aqui, certo? Se virem que eu rodei a figura, se eu não fiz nenhuma asneira, rodei direitinho com a seta. Agora, estou a descrever uma coisa diferente. Tenho aqui um elétron. Mas aqui agora tenho a seta ao contrário. Tenho um positron. E aqui tenho um positron também. Então, eu através disto relacionei dois processos. A divisão de elétron-elétron e o processo de aniquilação de matéria e antimatéria. Elétron com positron, que aniquilam e produzem de novo no futuro um elétron e um positron. Então, eles aniquilam, explodem e depois produzem de novo um novo par de partícula-antipartícula. Ok? E então, o que diz aqui é que se eu tiver, basicamente, a amplitude, a tal matriz S, para um dado processo, para um processo, vamos chamar-lhe aqui Z, vamos começar a tentar usar aquela linguagem das funções, aqui teria uma rotação, isto é, diria que tinha aqui o mesmo processo para um Z transformado, vamos pôr assim, rodado. E vamos ser mais explícitos o que é que isto significa. Mas basicamente é isto que estamos a começar a dizer. Começamos a ter funções que representam um processo, mas elas estão relacionadas com outros processos desde que eu rodo o argumento da função. Então eu começo a ter propriedades entre funções. E além disso, depois vou ter propriedades que dizem que as probabilidades têm de ser menores do que 1. Então começo a jogar aquele jogo do espaço das funções. Vamos tentar, então. Professor, posso fazer uma pergunta? Claro. Com relação a pensar na antimatéria como a matéria voltando no tempo, eu não me lembro exatamente da história, mas eu lembro que um dos questionamentos que... O som não está muito bom, deve estar a falar muito próximo do microfone, eu acho. Ah, ok. Melhorou? Nem por isso, mas vamos tentar de novo, diga lá. Essa questão da antimatéria como do pósitron como o elétron voltando no tempo, uma das perguntas que surgiram nessa interpretação é o desbalanço de matéria e antimatéria no universo. Porque se, nesse exemplo que o senhor deu, exatamente pela conservação da carga, o número de pósitrons que aparecem tem que ser igual ao número de elétrons que aparecem, para sempre a carga ser conservada. Na teoria do Bootstrap, esse tipo de questionamento é levado em conta, quer dizer, na teoria, assume-se que o número de matéria e antimatéria é igual? Então, deixe-me tentar clarificar um pouquinho para os outros entenderem o que você está a perguntar. Então, o que o Guilherme está a falar é uma ideia que... Há uma ideia muito conhecida do Wheeler. O Wheeler era um físico que batizou buracos de Verma, buraco negro, ele tinha imensa imaginação. E ele teve uma ideia interessante. Ele disse, se calhar existe apenas um elétron no universo.
Vamos imaginar que tem aqui um elétron. É o único elétron que existe no universo. Como é que podia ser? Esse elétron podia fazer algo bem louco assim. Podia ir até ao futuro do tempo. E agora podia voltar para trás. Agora está a voltar para trás. Aqui tem um positron. Agora, podia vir aqui para trás. E agora podia vir aqui para a frente de novo. E agora tenho 2 elétrons aqui. E agora podia vir para aqui. E aqui podia descer de novo. E agora tinha aqui 2 antiprótons. Então eu podia imaginar ter agora 3 elétrons, etc. E eu até podia fechar num loop e só ter, e ter 0 carga total, e ter 1 milhão de elétrons e 1 milhão de antielétrons. E então, aqui, seria, se isto fosse assim, podíamos ter aqui, seríamos nós, e aqui, seria algures no universo. Ok? Teria a carga no outro lado. Ora, isso não acontece. Nós olhamos para o universo e não vemos grandes áreas com carga com antimatéria, outras regiões de carga com matéria e tudo mais. Não é isso que vemos. Vemos que existe muito mais matéria do que antimatéria. O que pode significar apenas que existem mais linhas aqui a entrar. Se eu tiver aqui 3 linhas a entrar, no total eu vou ter 3 cargas a mais de elétron do que de antielétron no total. Mesmo que eu feche estas linhas todas, certo? Mesmo que eu feche as linhas todas, no total, aqui na esquerda, tenho 3 unidades mais do que na direita. Sempre. Então, essa ideia de pensar no elétron e no próton como cargas opostas não diz que a carga total tem de ser 0. Mas o mais natural seria, de facto, do nada, começar a nuclear partícula-antipartícula, e aí o mais natural seria ser balanceado. Então parece que no início, no Big Bang, deve ter havido um pouco mais de matéria do que de antimatéria, aniquilou-se toda a matéria e a antimatéria, e o pouco mais que havia de matéria somos nós. Foi o que sobrou. A teoria em si é compatível com balanço de matéria ou não balanço de matéria. Ela não diz nada sobre isso. Nem o bootstrap, nem teoria quântica de campo, nenhuma diz nada sobre isso. Ok. Então, estávamos aqui em que eu estava a falar, a dizer que tenho esta possibilidade, fisicamente, há esta propriedade incrível, que uma pessoa pode fazer uma conta para estudar difusão de elétrons e aprende sobre aniquilação de antimatéria. É algo realmente incrível. Então vamos tentar escrever uma equação. Este slide aqui vai ser provavelmente o slide mais técnico do colóquio, mas eu gostava de escrever uma equação mais ou menos precisa para se alguém quiser entender bem a matemática do que estamos a fazer. Vamos imaginar que eu tenho um processo de difusão em que, como eu estava a falar, eu jogo 2 partículas uma contra a outra e recebo 2 partículas. Esta bola representa tudo o que pode acontecer. Eu, em vez de descrever este boneco com tudo o que pode acontecer, como eu não quero ter trabalho, eu ponho uma bola aqui e pronto. Fecho aqui numa bola e digo tudo. Tudo o que está lá dentro é esta bola aqui. Então eu ponho aqui uma bola e digo, vou enviar partículas. Okay? Vou enviar partículas aqui, uma contra a outra. Vamos imaginar que estas partículas podem ter vários tipos de partícula. Vamos dizer, uma é uma partícula do tipo A. Uma é uma partícula do tipo B. No fim, vou ter uma partícula do tipo C e uma partícula do tipo D. Ok, tudo bem. Estas labels pode ser elétron, positron, ou pode ser outras coisas. São labels das partículas. Esta partícula, aqui em baixo, tem momento P1, 4 momentos. Esta tem momento P2. Esta tem momento P3 e esta tem momento P4. Se eu olhar para o meu processo neste sentido, eu digo que é a partícula 1, 2 a produzir a partícula 3, 4 num experimento. Mas se eu olhar para o processo neste sentido, eu digo que é a partícula 1, 3 a produzir num experimento a partícula 2, 4. Certo? Olhar de 2 maneiras de olhar. Ok? Como é que eu vou de um para o outro? Eu vou de um para o outro, parem destas aqui, trocando a partícula 1 com a partícula 3. Esta transformação chama-se
uma transformação, não sei como é que se diz em português, transformação de, eu vou dizer em inglês que não sei dizer em português, crossing. Como é que será em português isto? Crossing transformation. Como é que se diz em português? Alguém sabe? Trocar espaço e tempo. É uma rotação de Wick, mas crossing symmetry. Não sei se alguém sabe o nome. Eu não me lembro. Tudo bem, é o que é. É o que está aqui definido. Se alguém se lembrar do nome e quiser dizer, no chat, está ok. E então, o que é que eu vou dizer? Vou dizer que este é um objeto, este boneco, representa um objeto, que é a minha matriz S, que representa a amplitude da probabilidade de pegar nas partículas A e B e produzir as partículas C e D. Okay? E de que é que depende este objeto? Pode depender dos momentos da partícula, certo? Do momento 2, do momento 3 e do momento 4. Ora, mas não pode depender destes momentos arbitrariamente. Porquê? Se eu mudar de referencial, a amplitude é igual. Então não pode depender do observador, as probabilidades de algo acontecer. Então só pode depender do que se chamam os invariantes de Lorentz, com as quantidades que eu consigo construir a partir dos momentos que não dependem do observador. Isto é, produtos escalares. Pode depender de P1 produto escalar com P2 ou de P1 produto escalar com P3. Os outros produtos escalares não são independentes e podem-se obter através destes dois. Em física de partículas, normalmente chamamos a esta variável S e a esta variável T. Esta variável está relacionada com a energia a que estamos a fazer o experimento. Tipo a energia do colisor de partículas no CERN. E esta variável está relacionada com o ângulo a que fazemos o experimento. No experimento eu enviava duas partículas e depois elas saem num dado ângulo. Okay? Simetria de cruzamento, disse o Guilherme. Obrigado. Ok. E então, o que nós estamos a aprender aqui é que esta simetria de cruzamento, agora já sabemos o nome, o que é que ela faz? Ela troca exatamente estas duas variáveis. É uma simetria que troca ângulos e energia, basicamente. Porque se eu trocar o 1 com o 3, espera. Ok, não. Trocar o 2 com o 3. Aqui é que troca. 2 com o 3. Se eu trocar o 2 e o 3, troca exatamente estas variáveis. Então, é o que faz esta transformação aqui. Então, só para clarificar, para enfatizar, eu tenho as minhas partículas, eu jogo uma contra a outra com uma dada energia de centro de massa e elas difundem num dado ângulo θ. E esse é que é o ângulo aqui. Okay? Esta é a imagem no centro de massa. E a equação que escrevemos então é uma equação muito simples. A equação é o seguinte. Vamos escrever aqui duas equações. Vamos escrever a primeira equação e depois parar para ver se temos perguntas antes de começar a mostrar figuras bonitas. A primeira equação diz o seguinte. Eu tenho a tal função, a tal matriz S, que tem para difusão da partícula AB para a partícula CD, que depende da energia e do ângulo de difusão. E o que eu digo aqui, estou a usar relatividade, estou a usar invariância de Lorentz, né? Estou a usar relatividade, é que eu posso descrever o mesmo processo em que posso trocar estas variáveis, T e S. E agora troquei as partículas, olhei do outro lado e agora do lado as partículas trocam e fica assim. Okay? Isto é só olhar para a partícula do outro lado. Agora as partículas iniciais são as partículas C e A quando eu olho da outra direção. Okay? C e A. Ok, esta é uma equação que descreve invariância de Lorentz, em que este índice aqui, como eu disse, é o tipo de partícula. Ok? Qual é a segunda equação? A segunda equação que nós vamos impor é a consequência, já temos invariância de Lorentz,
queremos outra equação para a física quântica. Já temos a relatividade, queremos impor algo relacionado com a física quântica. Ora, o que é que vamos impor? Vamos impor que eu, quando pego nesta matriz S, que depende destes índices todos, certo? E o que eu vou fazer é estes índices, vou projetar num dado canal. O que é que isto significa aqui? Significa que eu preparo duas partículas e vou prepará-las num estado que pode ser simétrico, né? Posso preparar uma função de onda simétrica, pode ser antissimétrica, ou pode ser um singleto. Vamos imaginar que tem uma simetria, que eu posso pegar no tipo de partícula e junto num estado que é uma simetria do meu problema. Se eu tiver uma simetria, por exemplo, de paridade, começo por um estado simétrico, ele tende a ficar simétrico no futuro. Então, se eu escrever o meu estado num dado canal, ele continua no mesmo canal no futuro. Sem dúvida. Que é uma consequência de simetria. Como alguém tinha feito a pergunta, onde é que vai aparecer a tal simetria? Aqui. Eu decomponho num canal, continua nesse canal. E quando eu decomponho nesse canal, o que eu vou fazer é calcular esta matriz S nesse canal e escolher essa matriz S ao quadrado. O que é que acontece quando eu pego numa amplitude ao quadrado? Representa a probabilidade de começar com duas partículas no tal estado antissimétrico, por exemplo, e obter no futuro duas partículas no estado antissimétrico. Bom, mas isso, a probabilidade, é menor abrangimento da física quântica. Mas quando é que é menor a 1? Não é sempre. Não é para qualquer valor da variável. É para energias físicas. Isto é, para energias de centro de massa positivas. Se a energia for 3 mais 4i, em que I é a raiz de menos 1, eu não sei nada. Nem sequer é um número complexo. Ok? Nem sequer é um número real, a minha amplitude. Mas, para energias positivas, tenho uma probabilidade bem definida, aí a função é limitada. Então, estas são as duas equações fundamentais do Bootstrap que vamos impor. Okay? Eu vou representá-las num cartoon, mas antes talvez pergunte se está alguma pergunta sobre sobre este tipo de equações. Mas enquanto pensam se existe uma pergunta ou não, estas são as duas equações mais fundamentais de tudo isto. É como o Bootstrap mistura relatividade com física quântica. Okay? Então, qual é a imagem, então, voltando para o espaço das funções? Bom, é um pouco mais complicado, porque o espaço agora não depende de uma variável. Temos de imaginar na nossa cabeça que depende de várias variáveis, por exemplo, de S e T. Ok? Depois, não temos apenas uma função. Temos várias funções. Temos várias amplitudes de espalhamento, dependendo dos índices A, B, C, D, vários tipos de partículas. Então, eu tenho uma matriz S aqui, com uns dados índices. Uma matriz S, vamos pôr num vetor, em que este vetor aqui representa os 3 canais, por exemplo. Tenho uma matriz S no estado simétrico, no estado antissimétrico e no estado singleto. Ora, por outro lado, eu tenho aqui outro ponto, que é o que eu obtenho aqui através desta simetria de cruzamento. É o ponto em que eu transformo a matriz S. Obtenho outra matriz S. Em equações, eu digo que a matriz S, em que troco S e T, é igual a uma dada matriz de cruzamento vezes a matriz S, em que estou com S e T. E então esta relaciona-me este ponto aqui em baixo com o ponto ali em cima. E depois, aqui na fronteira represento os meus valores físicos. Esta fronteira corresponderia a S e T físicos, correspondentes a valores que eu faço no meu laboratório, no meu experimento. E quando estou aqui físico, aqui na fronteira dos meus valores, eu sei que este S tem de ser menor ou igual a 1. Okay? Então estou precisamente naquele domínio inicial. Claro, mais complicado, não é uma função, são várias funções, não é uma variável, são mais variáveis, mas estão a ver que filosoficamente estou no mesmo domínio. E agora posso perguntar,
perguntas qual o valor possível das várias matrizes S, das várias componentes aqui, por exemplo. Certo? E posso fazer a pergunta, quão grande pode ser a matriz S se eu representar, por exemplo, três-dimensionalmente, quão forte pode ser a amplitude de probabilidade no estado antissimétrico. Quão forte pode ser a amplitude de probabilidade no estado singleto. Quão forte pode ser a amplitude de probabilidade no estado simétrico. Ora bem, cada uma delas, claramente, vai estar entre menos 1 e 1, como nós vimos no exemplo das funções. Porquê? Porque ao quadrado dá uma probabilidade. Então, certamente, vão estar dentro de um cubo, em que tem de menos 1 de menos 1 até 1 em todos os eixos. Mas claro que não vai ser o cubo, porque se uma probabilidade é 1, a outra tem de ser 0. As probabilidades têm de se adicionar para 1. E tenho de impor todas estas simetrias. Então vai ser uma forma três-dimensional aqui no meio. Vai ser o tal monolítico que eu desenhei no início. Não sei exatamente qual será a forma, mas será um objeto três-dimensional aqui. Certo? Será algum objeto três-dimensional aqui que representa o espaço possível das matrizes S. Certo? E aqui perguntamos, o que é este espaço? Okay? Ora, para ser explícito e para representar, eu gostava de dizer que o que eu quero considerar é, vamos considerar aqui, para ser totalmente explícito, para eu poder dizer o que vou desenhar, vamos usar o que nós chamamos um toy model, que é um modelo de brinquedo. E nesse toy model, nós sabemos fazer sem ser toy model, mas para explicar é muito mais simples. Vamos passar de duas variáveis para uma variável, que é onde nós entendemos bem. Vamos imaginar que o mundo é unidimensional. Só existe tempo e espaço. Okay? Então temos um mundo unidimensional. E aí eu preparo as partículas e difundo as partículas. E como eu disse, eu pego numa partícula e posso jogar a partícula uma contra a outra e recebo duas partículas no futuro. Mas agora só depende da energia a que elas colidem. Não existe ângulo nenhum, porque é um mundo unidimensional. Acabou o ângulo, só existe uma variável. Certo? Não há ângulo. Okay? E então agora temos apenas matrizes de uma variável. Todos estes objetos aqui, neste brinquedo, neste exemplo de brinquedo aqui, todos estes só dependem da energia. Okay? E então podemos representá-los qual é o valor possível numa energia qualquer arbitrária. Uma energia que seja intermédia entre um canal e outro. E entre o canal tempo-espaço e espaço-tempo. Uma energia ali intermédia, 45 graus, entre os dois. Okay? E aí podemos perguntar. Portanto, escolhemos uma energia estrela intermédia. Vamos escolher, por exemplo, a energia para ser igual à massa da partícula. É um valor razoável, não é? A energia é igual à massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Podemos escolher esta energia, por exemplo, e desenhar este espaço que representa quão forte podem ser as várias interações no canal simétrico, antissimétrico ou singleto. Isso representa o espaço possível das teorias. E que espaço é que obtemos? Vou-vos mostrar então a resposta. Este é o resultado deste experimento. Então, está aqui, é um objeto três-dimensional que tem imensa estrutura, mais do que nós pensávamos no início. Quer dizer, inicialmente eu pensei que ia ser um espaço sem muita estrutura, mas como vem, é um espaço que tem pontos afiados. Na realidade, este espaço tem várias arestas, não sei se vocês conseguem ver, tem várias linhas que depois terminam em pontos afiados. Tenho uma aqui embaixo, não dá para ver onde eu estou a apontar. Tenho outra aqui em cima, vou virar para cima ali, que é bem afiada, se eu virar assim. Não sei se o meu ecrã está a atualizar. Eu estou a ver aqui no computador e o ecrã está sempre igual. Será que não está a dar? Vocês estão a ver o meu objeto a rodar? Não, agora não. Antes sim. Ele parou de rodar, né? É estranho.
Então parou aqui a transmissão. Eu vou aqui ao Zoom, deve ter acontecido aqui no Zoom alguma coisa. Não, o Zoom parece estar bem. Vamos voltar aqui. Ok. Estranho, quando eu faço assim e depois volto, dá. Mas se eu rodo aqui, ok, tenho que fazer assim, rodar um bocadinho, sair, voltar para aqui. Ok. Então conseguem ver que tem estas arestas, tem alguns pontos afiados, tem uns pontos onde algumas arestas se unem, tem algumas linhas, tem arestas, tem vértices. Nós, na realidade, calculamos este espaço usando, não sei, 600 mil pontos ou coisa assim, numericamente, no computador, depois imprimimos em 3D. Porque os nossos dedos são mais sensíveis a detectar vértices e arestas até do que olhando apenas no computador. Então, o mais fácil foi olhar e detectar todas estas estruturas. E o que obtivemos, então, com este objeto, voltando aqui para a apresentação, foi um objeto assim, que nós chamamos o monolítico destas partículas com simetria OM. E então obtivemos este objeto que está cheio de estrutura. Tem vértices afiados que descrevem teorias livres. Claro que teoria livre tem de existir. É uma teoria em que eu jogo as partículas e nada acontece. Claro que isso existe. Claro que não posso excluir essa teoria. E essa teoria é o ponto mais perigoso. Se eu usar isto como uma arma, é o ponto aqui mais afiado onde várias arestas se unem. Depois descobrimos outras teorias. Por exemplo, esta aresta vem até aqui e une-se aqui. Noutra teoria, bastante conhecida, que tinha sido descoberta em 79 pelo Zamalogikov, que é um modelo sigma não linear. E descobrimos outras teorias. Descobrimos uma nova teoria, que ninguém tinha descoberto antes, que também tem estas simetrias adicionais, como esta simetria não do modelo sigma não linear, que ninguém tinha descoberto, que é uma nova teoria com propriedades também bastante intrigantes. É uma teoria em que tem uma estrutura fractal no espaço das energias. À medida que aumentamos a energia, a física repete-se. Quanto mais aumentamos a energia. Bem estranho. E perguntamos porquê tanta estrutura? O que é que está a acontecer? Porquê que existem estes pontos especiais? Porquê que existem estas arestas especiais? Porquê que as teorias mais especiais parece que estão nos pontos verdadeiramente mais singulares deste espaço multidimensional? E são perguntas que, na realidade, não sabemos bem. Eu iria falar um pouquinho, mas como o tempo está a acabar, eu vou tentar resumir. Então, o que nós temos aqui é uma nova aproximação para entender o que acontece, em que eu tenho tipo uma caixa negra. E eu quero saber o que acontece quando eu pego num estado incoming, coloco na minha caixa negra e sai um estado out. E tudo o resto é emergente. É emergente todas as outras noções, que normalmente são as noções que eu utilizo para calcular, tudo o resto é emergente. Todas as outras leis da física, o espaço-tempo, tudo mais, sai do resultado final. Eu obtenho estas teorias especiais e eu estudo quais as propriedades destas teorias. Que tipo de propriedades é que tipo de leis da física é que estão nos vários cantos deste possível espaço das teorias. Podemos estudar outras teorias, como tinham perguntado no início, teorias mais relacionadas com cromodinâmica quântica, mais não perturbativa, como piões. Mas então essa é a ideia básica. Nós temos a teoria convencional, de teoria quântica de campo, e temos agora uma nova abordagem de teoria de campo, que é o que chamamos o bootstrap. E a ideia é, será que vamos conseguir promover o bootstrap, que está a começar, é algo em investigação atualmente, será que vamos, de facto, conseguir transformá-lo numa alternativa à teoria de campo? Será que vai ser mesmo uma alternativa? Okay. Será que conseguimos uma alternativa a este objeto para estudar a matriz S? Ou será que vamos conseguir mais do que a alternativa? Okay. Então, a grande vantagem seria, obviamente, que em teoria quântica de campo temos algo extremamente poderoso. Integrais de Feynman, teoria de perturbações. Mas o que torna a teoria quântica de campo tão poderosa e tão precisa, todos estes métodos perturbativos, são também a sua principal limitação. Muitos sistemas, como a cromodinâmica quântica, que descreve o confinamento, por exemplo, não
um novo método de calcular, especialmente se esse método conseguir ligar com o método anterior, seria algo fantástico para a física teórica em geral e, em particular, para a física de partículas. E é isso que nós temos andado a tentar investigar e que eu espero ter dado uma pequena ideia do tipo de ideias que estão envolvidas, mas eu falei apenas deste modelo de brinquedo e teria todo o gosto em agora responder a mais perguntas e falar sobre modelos mais sérios se tiverem interesse. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, Pedro. Muito interessante. Agora abrimos para perguntas. Enquanto eles se manifestam, eu mesmo gostaria, né, de fazer uma pergunta justamente com relação a essa sua última afirmação, né? E é bem interessante, né? Mas o que eu percebi, na verdade, é que quando você estabelece a simetria, né, de cruzamento, que não sei se eu percebi bem, mas no fim das contas está relacionada a uma simetria de Lorentz, né? Além disso, você estabelece lá os limites, né, da mecânica quântica. Me parece que você, com tudo isso, você estabelece os vínculos que de alguma forma poderiam estar relacionados a propriedades físicas fundamentais, dependendo do tipo de partícula, de sistema, de campo que você estivesse considerando. Mas eu não consegui entender um ponto. Eu não consegui como que você deriva as teorias em princípio. Me parece que tudo que você fez foi exatamente obter uma delimitação, né, desse espaço de teorias. Ou como que você obtém, por exemplo, uma teoria específica dentro desse universo? Isso é exatamente uma ótima pergunta. É isso que eu disse, que do ponto de vista de Bootstrap, o que nós fazemos é exatamente o tal espaço das teorias. Depois, nós olhamos para o espaço das teorias e vamos procurar a estrutura. Por exemplo, aqui neste objeto monolítico, claramente há estruturas, há vértices, há arestas. E depois vamos e olhamos para esses vértices e arestas. Por exemplo, se a gente olhasse para estes vértices e arestas neste modelo dois-dimensional, iríamos descobrir o que se chamam teorias integráveis, que são teorias solúveis em duas dimensões. Se não existissem antes, seria uma forma de as ter redescoberto. Elas aparecem, soluções que têm simetria extra, eu posso falar um pouco do que são teorias integráveis, aparecem exatamente como estes pontos especiais. Outro exemplo, por exemplo, é o caso do QCD. Quando estávamos a estudar piões, as partículas mais leves na cromodinâmica quântica, começamos a estudar o regime do espaço possível e impossível. E obtivemos, por exemplo, esta península aqui na direita. E obviamente que temos esta península, ou do espaço possível e impossível, e onde é que queremos morar? Queremos morar aqui na ponta da península, certo? Toda a gente quer ficar aqui na ponta da península, onde vai ter a melhor vista, onde vai ser mais bonito de viver. E de facto, quando estudamos as matrizes GES que estão na ponta da teoria, parece ter um espectro de ressonâncias precisamente de acordo com as ressonâncias da partícula Rho, da partícula sigma, que sabemos experimentalmente ser as partículas que existem no mundo real, pelo menos compatível com essas partículas. Então, agora o que podemos fazer é começar a fazer cada vez perguntas melhores, de modo a cada vez o espaço ser menor. Aqui é um exemplo, na realidade. Deixem-me só falar aqui um pouquinho. Nós primeiro fizemos uma pergunta, eu não quero ir para os detalhes, mas na primeira pergunta que fizemos, ou posso ir aos detalhes se quiser, o que está aqui fora é o que é possível. E o que está aqui dentro é que é impossível. Eu troquei as cores aqui, não sei porquê. Repara, aqui quase não exclui nada. Aqui só diz, é impossível estar ali dentro daquela ilhazinha. O resto é tudo possível. Depois, dissemos assim, ok, mas vou impor a existência de uma ressonância de spin 1 que corresponde a uma partícula que sabemos que existe na natureza, que é a partícula Rho. E agora, recalculei o meu espaço possível. E agora, o que eu obtive foi ao contrário. Agora, o espaço possível é muito pequeno, é o interior desta península, e o impossível é o que está fora. E, obviamente, o que está fora inclui este lago, que está aqui atracejado, certo? É o lago que antes era o impossível. Agora não é apenas o lago, é tudo, é impossível, menos o que está na península. Agora já começo a, como é que se diz, nail down, a aprisionar, a constranger muito o espaço possível da teoria física.
Se eu fizer mais perguntas agora e impuser mais e mais propriedades físicas, pode ser que consiga excluir tudo menos este pedacinho aqui. E depois, se fizer mais perguntas, excluir mais ainda. E cada vez vou excluindo mais e fazendo zoom in nas teorias físicas. E este é um exemplo de uma teoria que é fortemente acoplada, não é fracamente acoplada. Não tenho outras ferramentas que eu saiba para estudar este tipo de teorias, por exemplo. Perdão, essas limitações que você fala de diminuição, o que são esses vínculos? Você adiciona mais restrições, né? Por exemplo, onde é que estão os cartoons que eu tinha aqui? Existem outras propriedades da matriz S. Por exemplo, a matriz S num dado canal, quando ela tem zeros, representa a existência de ressonâncias. Então eu posso ter partículas, mas posso ter ressonâncias, que são partículas instáveis. Existe na natureza, por exemplo, uma partícula, uma ressonância, que é a partícula ρ. Então eu posso dizer, quero no espaço de funções, em que essas funções têm de ter um zero lá dentro. Ok, então agora o espaço ficou menor. Agora não impus mais uma nova condição. Certo? Uhum. Ou, por exemplo, eu posso ter feito um experimento. E quando eu faço um experimento, eu posso saber o que acontece a muito baixa energia perto de zero. E aí eu posso impor propriedades sobre a função e as derivadas da função perto da energia zero. As pessoas, por exemplo, nos experimentos medem os comprimentos de difusão, são propriedades das baixas energias das matrizes S. Então eu posso dizer, eu quero uma função que tenha um dado comportamento a baixa energia. Seria experimento aqui. E aí, como estou a impor mais condições, restringo mais o meu espaço possível das teorias. Quanto mais restrições eu imponho, mais vai ficar no espaço menor. Claro que aí começa a ser um jogo, por vezes fica um jogo de fenomenologia. Se eu impuser, depois pode ficar mais limpo ou mais sujo. O mais bonito é não impor nada. Começo a impor muitas ressonâncias e muitos resultados experimentais, começa a ficar mais sujo, mas muito mais preciso, claro. Então depende. Por vezes queremos fazer estudos mais fenomenológicos, por vezes queremos tentar impor o mínimo possível, descobrir estruturas e fazer zoom in nessas estruturas e tentar identificar o que são estas teorias físicas. Tá bem. E você obtém, no final, um conjunto, só tentando traduzir isso, porque eu penso em teoria de campos, você obtém um conjunto de equações que descreve a teoria dentro desse conjunto de restrições. É isso? As equações seriam, por exemplo, estas duas equações. Só. Tá bem. Eu estou aqui a ser um pouco rápido, estou a omitir alguns detalhes. É um colóquio, não é uma palestra, mas sim, só. Tá bom. Temos uma pergunta do Giorgio. Giorgio, pode perguntar. Obrigado. Sim. Brevemente, quando você falou de como é a relatividade, na verdade a relatividade é especial. A matriz S não é geralmente covariante. Parece que, por exemplo, em um espaço de Sitter, um espaço com a constante cosmológica positiva, uma matriz S é impossível. Nós moramos em um espaço que provavelmente é de Sitter agora, provavelmente foi de Sitter durante a inflação, mas a constante cosmológica mudou. Essa filosofia poderia incluir a relatividade geral, não só especial? Obrigado. Então, eu aqui estou a falar apenas em difusão em espaço plano. Há duas coisas que podíamos fazer. Um é tentar estudar o que aconteceria em de Sitter ou anti-de Sitter. Seriam dois espaços naturais para tentar generalizar. Aí tinha de generalizar a noção de estado assintótico e tinha de repetir o cálculo. Algum desse estudo nós fizemos em anti-de Sitter. Anti-de Sitter não é igual a de Sitter, obviamente. Anti-de Sitter é mais uma caixa. Mas tem muitas propriedades parecidas com de Sitter. E há algumas pessoas que estão atualmente a estudar o que aconteceria em de Sitter. Claro que, para todo estudo relevante para a física de partículas, isso é filosofia, não é? É irrelevante. Não é? Para estudar glue balls, ou pions, ou quark scattering, não é? Para tudo o que tem a ver com física de partículas não é relevante. Mas, conceptualmente, é obviamente importante. Então, seria interessante generalizar para espaços curvos
como de Sitter e anti-de Sitter, e é algo que anti-de Sitter eu posso falar um pouco, foi algo que nós fizemos, e de Sitter é algo que pessoas estão a fazer atualmente. O outro comentário para acrescentar mais a relatividade geral seria estudar a mesma coisa que eu falei agora, mas fazer difusão de gravitões. Não estudar apenas difusão de elétron, de positron, de ion, de global, mas estudar difusão de graviton. E começar a estudar gravitação quântica através de estudar amplitudes de espalhamento de graviton. Isso é outra coisa que estamos a fazer e é também na direção de relatividade geral. Temos uma outra pergunta do Guilherme. Pode falar, Guilherme. Guilherme? Acho que ele não está ouvindo. Então, temos uma próxima pergunta da Gabriela Vitti. Pode falar, Gabriela. Olá, Pedro, tudo bem? Muito obrigada pela palestra. Eu queria saber, em relação a teorias de transição, por exemplo, o decaimento do pi. E se você tem uma certa correspondência já no Bootstrap, na teoria quântica de campos, que avanços vocês fizeram? Se vocês conseguiram já ter certas correspondências entre as teorias ou ainda não? Muito obrigada. Então, nós, por exemplo, neste estudo aqui, em que eu mostrei apenas uma figura, o que fizemos neste trabalho foi, por exemplo, estudar a matriz possível de espalhamento de pions. E o que fizemos foi estudar qual o espaço possível de parâmetros, impondo algumas condições fenomenológicas, como os valores de algumas ressonâncias. Depois podemos olhar, e, por exemplo, eu posso impor uma ressonância e depois as matrizes que eu obtenho neste processo podem ter outras ressonâncias. E depois posso olhar para a massa da ressonância, que tem uma parte real e imaginária, e comparar com o valor da massa e do decaimento que estava a falar, imagino que seja isso, da parte imaginária da ressonância, e comparar com valores experimentais. Por exemplo, a primeira coisa que fizemos foi, nós descobrimos este lago. Isto é o lago, é o que obtemos quando impomos o menor número de condições possíveis. E depois decidimos, vamos andar aqui ao longo do lago. Vamos começar a andar aqui ao longo do lago, e vamos andar aqui ao longo do lago, e à medida que vamos andando ao longo do lago, vamos medindo as propriedades da física das partículas ao longo do lago. Né? Se fôssemos assim num passeio ao longo do lago, nós chamávamos aí a um dos lados, eu esqueci, o lado suíço e o lado francês do lago, um dos nossos colaboradores que está na fronteira entre a Suíça e a França, lá mesmo no lago de Lausanne. E então, vamos imaginar, vamos andando à volta do lago e medindo os comprimentos experimentais. Eu até acho que tenho aqui o paper, posso mostrar, exatamente, está aqui. E obtivemos esta figura aqui. Está a ver? Fomos aqui à volta do lago, estamos a andar aqui à volta do lago, nesta direção. Estamos a andar aqui nesta direção e tem aqui as cores. Vamos ver, o que é que acontece? E o que acontece é bem interessante. Vamos andando aqui à medida do lago e vamos medindo, por exemplo, os valores experimentais para estes valores que o pessoal mediria nos experimentos, que são os comprimentos de espalhamento. Caracterizam as matrizes S que os experimentalistas medem. E os experimentalistas, o que é que obtivemos? Obtivemos que à medida do lago, o lago parece bem suave, mas não é nada suave. O lago, à medida que vamos no lago, estes comprimentos experimentais têm aqui um vértice claramente visível aqui embaixo, no ponto A, e outro vértice aqui no ponto B. Então, parece que à medida que vamos andando, os pontos especiais são este ponto A e este ponto B. Pelo menos é o que esta figura indica, certo? Parece que de repente tudo muda aqui no ponto B, tudo muda ali no ponto A. São os pontos importantes ali à volta do lago. E o que é que acontece então? Tudo bem, então dissemos, então vamos então ampliar e ver ali perto do ponto A. E perto do ponto A, esta caixa que está aqui, são os valores experimentais atualmente medidos para estes valores de espalhamento.
Então parece que o nosso mundo real está exatamente na fronteira do lago, ali bem parecido da separação entre o possível e o impossível. Pronto, então isso foi algo que nós gostamos de fazer. Não estávamos nada a contar que fosse sair assim tão bem, mas é um exemplo. Deixa eu ver o que é que está aqui a explicar. Já não lembro exatamente o que é o pontinho. O ponto preto é a teoria de perturbações e a caixa é... não, o valor experimental é o elipse, está ali, não está exatamente dentro da caixa. A caixa é numérico de Monte Carlo e o elipse é que é o valor experimental. Então, mas pronto, mas acontece que os valores experimentais estão bem próximos dos valores mais interessantes aqui à volta do lago. Então foi algo que nós achamos interessante, por exemplo. Atualmente estamos a estudar mais estudos sobre a teoria efetiva dos espiões. Os espiões não são partículas fundamentais, e então podemos perguntar o que é que nós podemos dizer sobre a teoria efetiva dos espiões. O que é que podemos falar sobre as correções à teoria efetiva dos espiões. Podemos estudar o espaço possível das teorias efetivas. Então é algo que estamos a estudar agora, por exemplo. Bom, obrigado. O Guilherme de Rezende estava tentando fazer uma pergunta, ele não, acho que ele está tendo problema com o som. Eu vou perguntar o que ele escreveu aqui. Ele pergunta se a reciprocidade está inclusa na teoria de Bootstrap. Né? Reciprocidade. Eu sei essa palavra, reciprocidade, num contexto bem técnico sobre energia de partículas em função do spin de partículas, só ter potências pares, assim, uma coisa bem técnica num assunto de dimensões anómalas de operadores com spin. Eu acho que o que ele está perguntando, agora tem uma pergunta aqui para cima, é se essa simetria de troca e de cruzamento, ela é essa reciprocidade ou não. Né? Então eu imagino... Qual é essa reciprocidade em inglês? O que é isso? Reciprocidade. É reciprocity? Por reciprocity eu só conheço em teoria noutro contexto diferente. Que seja isso. Eu não tenho certeza. Não sei o que é essa palavra. Alguém sabe o que é essa palavra? Reciprocity no contexto de óptica. Simetria de trocar in e out. Sim. Se fosse simetria de trocar in e out, sim. Está built-in, sim. Isso, ok. Então, essas simetrias, paridade, invariância, é o que eu chamaria, é simetria T, basicamente. É trocar o in e o out state. Essas simetrias de paridade, time translation, todas essas simetrias básicas estão manifestas. Então, sim, essas são fáceis. Tem mais alguma mão levantada aqui? Eu não sei se esqueceram, né? O Giorgio, tem alguma pergunta, Giorgio? Não, já fiz, obrigado. Tá, então tá. Vou abaixar. Alguém mais tem alguma pergunta? Bom, se não... Se alunos quiserem falar mais comigo e têm vergonha, podem falar também mais, fazer mais perguntas. Eu estou abaixando todas as mãos aqui, porque tinha alguém que deixou. Mais perguntas? Né? Bom, não temos perguntas também do Facebook. Bom, então, sendo assim, né, eu gostaria de agradecer enormemente o seu colóquio, foi extremamente, né, informativo, acho que foi muito bom, né, eu acho que a grande parte aí dos alunos e para mim também, em nome, né, do Instituto, né, de Física, né, agradecemos enormemente por ter aceitado o colóquio e por sua participação. Né. Agradecemos também, né, a todo o público, a todo mundo que participou do colóquio, né, fazendo perguntas ou mesmo assistindo, né, e pedimos que vocês fiquem atentos aí à nossa programação, né, que devemos ter mais atividades semelhantes aí em breve, tá bem? Bom, muito obrigado, Pedro. Tchau, obrigado.